Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Aqui estamos mais uma vez para a nossa meditação na palavra do Senhor. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu quero dar uma palavra aos irmãos sobre os nossos cultos. Nós estamos com muita dificuldade de reiniciar nossas atividades, tendo em vista a pandemia está crescendo. O coronavírus está realmente em crescimento no nosso estado, aliás, no Brasil. E Goiás é um dos estados mais atingidos, né? Ultimamente. O número de mortes tem aumentado. Então, se nós fizermos uma reunião, há um risco de contaminação. Por isso, contrariamente à nossa vontade, porque o nosso desejo é estar com vocês, nós vamos continuar, por enquanto, sem realizar os cultos. Mas estamos orando para que essa pandemia passe e logo mais possamos estar juntos novamente. Enquanto isso, estarei gravando estas mensagens e esses vídeos, e os irmãos também poderão ler a Bíblia em casa e poderão também orar e buscar o Senhor. E, sobretudo, se possível, ficar em casa e, quando saírem, usarem máscaras para evitarem a contaminação e morte também, né? Irmãos, Lucas 19, de 1 a 10 é o texto no qual nós vamos meditar. Eu vou ler alguns versículos, os irmãos poderão ler o texto todo oportunamente. Diz assim a palavra de Deus: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Estava lendo esse texto na minha leitura bíblica sequencial e eu me deparei com essa expressão do versículo 3, muito simples, muito pequena, mas que tem um conteúdo muito grande, muito bom. Procurava ver Jesus, mas não podia. Era isso que Lucas escreveu sobre Zaqueu, sobre a sua observação da atitude de Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Zaqueu saiu da sua casa, motivado por uma curiosidade positiva, não uma curiosidade bisbilhoteira, mas uma curiosidade do seu coração, um desejo que ele tinha de conhecer aquele que realizava tantos milagres, tantas maravilhas e cujo nome estava na boca de todas as pessoas, o nome de Jesus. Ele foi lá até a rua por onde Jesus havia de passar. Isso aconteceu em Jericó. E Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era um publicano e era chefe dos cobradores de impostos. E quando Zaqueu chegou lá, ele encontrou duas dificuldades para ver Jesus. A primeira era a multidão, havia muita gente, e a segunda é que ele era de baixa estatura, e por isso ele não podia ver Jesus. Mas o versículo 4 diz que Zaqueu tomou uma atitude ligeira, rápida, porque a sua vontade de ver Jesus era grande. Diz assim o texto: Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E é interessante, amados, que Zaqueu podia ter voltado para casa, mas o desejo dele era muito grande de ver Jesus. Isso é realmente maravilhoso, nos chama a atenção. Zaqueu foi movido por essa curiosidade, como eu disse, positiva, e ele então se esforçou. Ele tomou atitude para
ver Jesus. E quando ele estava lá em cima da árvore, o Senhor Jesus Cristo ia passando e chamou Zaqueu pelo nome. Disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu observo que Jesus chamou Zaqueu pelo nome, sem conhecê-lo. Isso mostra a divindade de Jesus. Um dos atributos da divindade é a onisciência. Então Jesus era onisciente, o Deus feito homem, o Deus encarnado. E é maravilhoso quando alguém nos chama pelo nome. Alguém que a gente acha que não nos conhece, mas que de alguma forma ficou sabendo do nosso nome. Eu me lembro que quando morava em Cuiabá, nós estávamos iniciando a igreja no Jardim Leblon, e nós conhecemos uma família e começamos a estudar com aquela família a palavra de Deus, fazer um curso bíblico. E eu me apresentei, a minha esposa também, e a senhora da casa, ela sempre me chamava de seu menino. Eu não gostava daquilo, porque ela sabia o meu nome. Aquilo me ofendia, mas eu não falava nada para não gerar um descontentamento, para não gerar uma dificuldade e assim nós ficarmos tolhidos de ler a palavra de Deus. Então, para evitar algum aborrecimento, eu tolerei aquela conversa, aquela maneira dela falar comigo. Ainda que não fosse uma maneira ofensiva, entendeu? Mas era uma maneira era um modo que me descaracterizava. Eu acho que as pessoas gostam de ser chamadas pelo seu nome. Queridos, dando sequência aqui à palavra, Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Que maravilha, né? E isso aconteceu com aquele homem que foi impedido de ver Jesus pela multidão, que foi impedido de ver por causa da sua estatura, mas que foi criativo ao subir a árvore para ver o Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui à expressão, procurava ver que era Jesus, mas não podia. Há muitas pessoas, irmãos, assim, que querem ver Jesus, mas não têm condição de vê-lo. Por quê? Porque não têm o acesso à palavra de Deus, porque não têm acesso às informações básicas das Escrituras Sagradas, porque não tem alguém que possa lhe explicar a palavra de Deus. E por isso é que o trabalho de evangelização, ele é extremamente positivo, porque nós podemos fazer o contato com as pessoas e falar do amor de Deus que está na sua palavra. E há pessoas que rejeitam Jesus, como João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz, que Jesus veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Jesus não foi recebido. Como é ruim não ser recebido. Você vai à casa de alguém e a pessoa não quer lhe receber. E realmente é um constrangimento, uma tristeza, quando nós temos um objetivo e somos rejeitados. Então Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, amados, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. É preciso receber Jesus com alegria, Ainda que seja na dor, na aflição, na tristeza, na angústia, ainda que seja nos problemas. Receber Jesus é fundamental para que uma alegria interior possa brotar no seu coração.
possa surgir na sua vida. E isso é motivado pelo recebimento de Jesus como seu Salvador, como Zaqueu fez. E aquela atitude de Zaqueu, ela foi censurada. Ela foi censurada por pessoas que estavam ali, religiosas que estavam ali, observando o que Zaqueu fazia. As pessoas censuraram Jesus e também criticaram Zaqueu. Diz o versículo 7 que todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Chamaram Zaqueu de pecador e censuraram Jesus porque estava recebendo alguém daquela qualidade. Irmãos, mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E por isso ele veio para Zaqueu. Por isso ele veio para mim e veio para você. Para nos curar dos nossos pecados. Para nos libertar pelo seu precioso sangue. E quando Zaqueu ouviu aquela expressão das pessoas, dizendo que ele era um homem pecador, e censurando Jesus, ele se levantou e ele disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus, quando ouviu aquela expressão de Zaqueu, agora usando a sua riqueza de uma maneira bastante útil, pagando as pessoas a quem ele devia, a quem lhe dera prejuízo, e também fazendo uma obra social, quer dizer, dar parte dos seus bens para os pobres, usando algum dinheiro para assistência social, Jesus então disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, esta breve mensagem, eu volto a falar na frase inicial. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Para que nós sejamos facilitadores da palavra de Deus a outras pessoas, uma maneira bem fácil, bem simples, é nós usarmos o mesmo método que foi usado por outra pessoa para nos evangelizar. Basta você se lembrar de como você foi evangelizado. E então você usa o mesmo método para evangelizar alguém, para falar de Cristo a alguém. Porque há muitas pessoas que estão procurando ver Jesus, mas não podem. E nós que conhecemos Jesus, podemos ajudar essas pessoas a encontrá-lo para a sua salvação. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, graças te damos por tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Graças te damos, ó Deus, porque essa palavra é viva. O Senhor alcançou Zaqueu, o Senhor me alcançou, o Senhor alcançou também os irmãos. O Senhor pode alcançar muitas outras vidas. Ó Deus querido, através da nossa vida. Ó Deus, que nós sejamos diligentes em transmitir a tua palavra a outros. Ó Deus, há pessoas sofrendo, carecendo do teu socorro. E eu te peço, ó Deus querido, para que tu as cures dos seus males, que elas sejam restauradas. Oramos também pelas pessoas que estão nos hospitais, com o coronavírus ou com outro tipo de enfermidade. Ó Deus querido, Deus eterno, que tu possas curá-las, restaurá-las. Eu oro, Pai querido, também pelos irmãos que estão assistindo este vídeo. Tu possas abençoá-los ricamente, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana.